Olá pessoal, aqui quem fala é o Nelson da For Trading e hoje nós vamos ver a nossa segunda dica para operar topos e fundos duplos. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre divergências, pessoal. Então, quando a gente estiver operando topos ou fundos duplos, nós temos que estar atentos às divergências. A divergência, junto com a análise gráfica que a gente já vem fazendo, pode nos dar um trade com melhores chances de sucesso, tá bom? Mas o que é uma divergência? Então, a divergência ocorre quando o preço e algum indicador te mostram interpretações diferentes do que está acontecendo num determinado momento. Por exemplo, uma divergência de baixa, enquanto o preço aponta para cima, o indicador está apontando para baixo. Deem uma olhadinha aqui, ó. Nós temos o preço fazendo topos ascendentes, mas o indicador está fazendo topos descendentes. Então aqui nós temos uma divergência de baixa. Para uma divergência de alta, o que vai acontecer? Nós temos o preço mostrando para nós o topo mais baixo, mais fundo, ou o fundo, desculpa, mais fundo do que o fundo anterior, mas o indicador está mostrando fundos ascendentes. Então, mais uma vez aqui, nós temos uma divergência. Certo, pessoal? Então, divergência é quando o preço e o indicador estão te falando coisas diferentes, tá? Nós temos vários indicadores que nós podemos usar para determinar divergências, tá? Para esse vídeo aqui, nós vamos falar mais sobre o MACD, tá, pessoal? Então, nós estamos usando o MACD aqui para observar essas divergências. Então, vamos começar dando uma olhadinha aqui para o topo duplo, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um padrão típico de topo duplo. O preço subiu, voltou, fez um vale, foi lá para cima de novo e começou a descer. Então, apareceu um padrão de topo duplo, o que nós vamos fazer? Vamos olhar para o MACD, tá? Se a gente traçar linhas aqui, ó, nós vamos perceber que enquanto o preço está com topos ascendentes, o nosso indicador, o MACD, ele está com topos descendentes, tá? Então, deem uma olhadinha aqui, pessoal. O que significa isso? Topos descendentes no MACD. Significa que o momentum, o impulso, a força que levou o preço até esse ponto aqui, ele era muito grande nesse momento aqui, nesse determinado momento do tempo. O preço, ou o momentum, o impulso que levou o preço de novo para essa região, até um pouquinho para cima, ele está bem mais baixo do que o momentum estava aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma perda de momentum. O momentum está diminuindo na compra. Se o momentum está diminuindo na compra, nós esperamos que o preço venha a descer. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. De novo, nós temos aqui a formação de um padrão de topo duplo, certo? Apareceu esse padrão de topo duplo, o que nós vamos fazer? Vamos traçar a nossa linha e vamos olhar para o nosso indicador, no caso o MACD. Então, o que a gente está vendo no preço? O preço está mostrando que os topos estão no mesmo nível, praticamente, talvez até um pouquinho mais baixo, mas o MACD está mostrando uma divergência enorme entre os dois. Então, o que significa isso? O momentum, o impulso que trouxe o preço até aqui, foi muito forte nesse momento do tempo. Mas o novo impulso que trouxe o preço até aqui já não estava tão forte, estava até para o lado vendedor. Tá? Então, o que a gente acha que vai acontecer aqui? Com essa divergência, o indicador mostrando para baixo, a tendência é o preço cair. Como nós falamos nas primeiras aulas, se a gente sabe que o preço vai cair, como é que nós vamos nos posicionar? Vamos traçar a nossa linha base aqui, no fundo desse valezinho criado entre os dois topos duplos. O preço rompendo essa linha, nós vamos colocar a nossa venda.
Fechado, pessoal? Vamos dar uma olhadinha agora, então, para o fundo duplo. A ideia é basicamente a mesma, tá? Então, para o fundo duplo, aqui, a gente tem um padrão típico de fundo duplo. Pintou o padrão de fundo duplo, o que nós vamos fazer? Vamos olhar para o MACD ou para o nosso indicador para ver se ele está apontando alguma divergência. Então, traçando as nossas linhas aqui, o que acontece? A gente percebe que esses fundos aqui, eles estão no mesmo nível ou talvez um pouquinho mais para baixo, tá? Mas, no nosso indicador, uma diferença gritante entre os fundos, tá? Então, o que significa isso? Esse fundo aqui muito mais baixo do que esse fundo aqui, quando o preço estava no mesmo nível. O que significa isso, então? O momentum, o impulso que trouxe o preço para cá a primeira vez, ele era muito forte. Dei uma olhada aqui no tamanho das barras, né? Totalmente vendedor. Enquanto o momentum que trouxe o preço para esse mesmo nível depois, ele já era bem mais fraco, inclusive com saldo comprador. Então, nós estamos tendo perda de momentum. O preço está desacelerando na descida. Se ele está desacelerando na descida, nós esperamos que ele vá subir. Certo? Vamos ver um outro exemplo aqui, então, para fundo duplo. Então, de novo, nós temos aqui o padrão de fundo duplo sendo traçado, tá? O que nós vamos fazer? Vamos traçar a nossa linha base. A gente vai perceber que os fundos estão praticamente no mesmo lugar, mas quando nós olhamos para o nosso indicador, aqui no MACD, para esse fundo aqui, nós tínhamos um momento muito forte, um momento de venda. Então, o momento que trouxe esse preço até aqui era muito forte. Diferente do momento que trouxe esse preço para o mesmo nível aqui, a partir desse ponto. Dei uma olhada aqui. Ele teve o saldo até vendedor em algum momento aqui, mas ele está invertendo para se tornar comprador. Pois bem, nós temos o preço caindo, temos perda de momento, perda de interesse de levar o preço para baixo. O que a gente espera? O preço vá subir. Sabendo que o preço vai subir, o que nós vamos fazer? Vamos traçar a nossa linha base nesse topinho formado entre os dois fundos do fundo duplo. E uma vez que o preço romper essa linha, nós vamos colocar a nossa comprinha aqui e tentar surfar essa alta. Certo, pessoal? Então, caso você identifique um topo duplo ou um fundo duplo e o MACD ou algum outro indicador de divergência esteja te mostrando uma visão diferente da que o preço está te mostrando, você pode estar diante de uma reversão de tendência. Fechado, pessoal? Então, esse vídeo de hoje é bem rapidinho. Essa é a nossa segunda dica, então, para quem quer operar topos e fundos duplos. Fique de olho nas divergências, ok? Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, vou pedir para vocês aí que curtam as nossas redes sociais, se inscrevam aqui no canal, dê um joinha aqui no vídeo, ajuda demais no nosso trabalho. Divulguem aí com os familiares, os amigos traders, qualquer pessoa que tenha interesse no assunto, tá bom? Peça para esse pessoal se inscrever também, compartilhar, para a gente continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links para as nossas mídias sociais, os links para as nossas salas educacionais. Você pode participar da nossa sala, tanto da B3 quanto do mercado americano, por 7 dias gratuitamente, tá? Então, basta se inscrever lá e aí você vai conseguir acompanhar conosco, tá? Também vou deixar aqui no vídeo de baixo, na descrição do vídeo, os links para os 2 vídeos anteriores sobre topos e fundos. Fechado, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. E no próximo vídeo, então, a gente vai para a dica final de operação de topos e fundos. Valeu, abraço!